Olá, meus amigos da Diário do Brasil. Nós estamos iniciando mais um programa Enfoque Esportivo, diretamente dos nossos estúdios no Jardim Ferraz, em Bauru. Bem, hoje nós gravamos sempre na segunda-feira, às 13 horas. Estamos trazendo aqui um grande amigo nosso, né? Hoje à noite tem Corinthians e Grêmio hoje à noite, na segunda, mas o programa vai ser reprisado e esse jogo já foi, né? E agora tem que enaltecer aqui no começo do programa a vitória do São Paulo contra o Flamengo no Rio. Eu ia deixar para depois, vamos falar já para não passar, porque a entrevista hoje vai ser com bastante assunto e tal, e às vezes parabéns ao São Paulo, tirou o papo do Flamengo. Uma parte da grande mídia desse país começa a falar, não, porque é o Flamengo, que realmente foi o que mais investiu. E quem mais investe, às vezes não tem o melhor time, que para mim o melhor time é o Palmeiras, o mais ajeitadinho, o time mais ajeitadinho é o Palmeiras, né? Então, que investiu muito também, mas não investiu como o Flamengo investiu muito mais e está lá. Eu falei isso aqui lá atrás, hein? A experiência do velhinho, lá atrás, quando começou, no começo do ano, quando começou a contratação, falei, o Flamengo está contratando muita estrela, vai ser um duelo de vaidades lá dentro. Você já imaginou aguentar aquele monte de... todo mundo querer ser a estrela do time, e aí começa um boicota, forma clubinho, churrasquinho aqui, não chama fulano. Eu imagino que isso possa estar acontecendo. Tomara que não esteja, mas eu acho que pode estar acontecendo no Flamengo. Perdeu para o São Paulo ontem. O São Paulo com um time bem montado, é um grande time também, o time de São Paulo, bem orientado, né? Tem grande treinador, então São Paulo ganhou de 1-0. Parabéns ao São Paulo, que ganhou do Flamengo lá, e se Deus quiser ganha aqui outra vez também, para acabar com o papo de vez do Gabigol e companhia. Bem, hoje nós trazemos para cá, já veio aqui algumas vezes, mas hoje, como foi, o Noroeste jogou ontem na cidade de Santos. Aqui tinha ganho por 1-0, lá perdeu de 1-0, foi para o pênalti, e nós acabamos perdendo nos pênaltis. E quem errou o pênalti foi justamente o cara que tem sido o jogador que faz os gols do time, um cara que é ídolo da torcida, né? Acontece. Perder pênalti erra mesmo. Perder pênalti só perde quem bate. Né? Se não bate pênalti, o Rivelino no Corinthians nunca errou pênalti, também nunca bateu, né? Batia falta forte, mas pênalti nunca bateu. Então errou, e eu acho que o time fez bastante, né? O time foi, se tivesse muito mais empresário investindo, com muito mais recursos, talvez pudéssemos ter montado até um time para ir mais além. Mas pelos investimentos, tem que cumprimentar aqui a diretoria do Noroeste, na figura do Reinaldo, né? Reinaldo Mandalite, e o time fez aquilo que fez o seu papel, a torcida está agradecida, tenho certeza disso. Por isso trouxe hoje aqui meu amigo, meu compadre, Pavanello. Tudo bem, Pavanello? Bom, boa tarde, pessoal do Diário, né? Um abraço a todo mundo, aos ouvintes e aos espectadores. Chateado, triste, né, cara? Por causa do resultado de ontem, a gente esperava ir mais longe, né? A expectativa era grande, mas são as coisas do futebol, né? A gente debatendo alguns assuntos, na volta, inclusive, e a gente debatendo com os amigos dentro do ônibus, como é que é o futebol. O nosso ídolo, o nosso cara maior, que é o nosso artilheiro, ele infelizmente falhou no primeiro jogo, no gol, que resbalou na cabeça dele, e deu condição do atacante fazer o gol do empate. E na hora do pênalti, ele bate até mal, e o goleiro pega. É as coisas do futebol. Mas também, viu, Pavanello, se ele não resvala lá, ele resvalou e saiu o gol deles. Mas se ele não volta e fica lá no meio, os atacantes não estão voltando para marcar na hora da bola parada. Ele voltou e deu azar. Exatamente, e ele tem muito crédito. Claro. Então, Carlão, você que talvez esteja nos assistindo, alguém vai te falar, você tem muito crédito para a torcida nordestina. A gente só tem que agradecer a tua raça, a tua determinação, a tua vontade, tá? A gente sabe que você é um atacante de área, mas você é o cara que volta para ajudar, o cara que vem para a área, colabora. Então a gente, pode ficar tranquilo, cara. Infelizmente, ninguém está chateado contigo, ninguém está triste, e você tem muito crédito. Você teve chance até de sair, você recebeu propostas melhores para ir embora, mas você preferiu ficar aqui para continuar esse projeto do Noroeste, que a gente vai longe.
Tá bom? Um abração, não fica chateado não. Ele gosta de Bauru porque Bauru também gosta dele, né? Nós da Crônica gostamos dele. Eu e muita gente da Crônica, eu sei que gosta do Carlão. O Carlão é um cara humilde, né? E joga muito, né? Realmente tem bola para jogar em outros clubes que já o procuraram e ele preferiu ficar em Bauru. Ô Pavarello, vamos contar da viagem, que foi essa viagem para Santos, dá um filme, né? O time, você saiu, primeiro não tinha, as empresas não queriam arrumar ônibus, né? Porque tem medo, geralmente tem mesmo, né? Ônibus. Aí vocês procuraram a empresa, né? Pagaram até um valor salgadinho, né? Como é que foi essa história do ônibus para ir para lá? Foi uma semana tensa, Faria, que a gente está programando desde a semana anterior, né? E a partir já do domingo, acabando o jogo com a Portuguesa, praticamente a gente já fechou os 46 lugares dos ônibus. E a gente já tinha um contato com uma empresa e tal, mas na segunda-feira os caras já desistiam. E começamos a contactar outros e tal, porque é o seguinte, você não pode, numa distância dessa, principalmente para Santos ou para outro lugar distante, são mais de 400 quilômetros, 800 entre ida e vinda. Você não pode pegar qualquer empresa, amigo. Geralmente a gente pega quando é aqui por perto. Só que para Santos, além das empresas estar cadastradas na Artesp, que é a empresa reguladora, né, do transporte em São Paulo, se pegar um ônibus sem a documentação, o cara inscrito na Artesp, o cara não tiver outros documentos, os caras vão guinchar o ônibus na estrada. Você vai ficar na estrada e se vira, entendeu? Vai ter que arrumar ônibus para voltar, perdeu o evento, que é o jogo, e uma série de coisas. Então foi isso durante a semana. Pelo menos umas 10 empresas deram negativo, dizendo que não, até que nós chegamos no denominador comum, contratamos uma empresa boa da cidade. De prata, né? O Expresso de Prata, se você bem permite, Fábio. Claro. Fomos muito bem tratados e recebidos. Pagamos um pouco a mais? Ótimo. Só que nós tivemos toda a segurança, todo o conforto, um ônibus com ar-condicionado o tempo todo, ida e vinda, Wi-Fi, aí vendo, Wi-Fi e um banheiro decente. Bancos confortáveis, reclináveis, para descansar bem. Sabe? Pô, nós saímos quase 2 horas da manhã da sede, em frente ao Noroeste. Seguimos em frente, fomos embora, tranquilo, e chegamos lá em Santos, em torno de 8h30, de frente ao estádio, né, da Eurico Mursa, já estava o movimento da torcida deles, comemorando lá, fazendo o famoso corredor para a chegada do ônibus deles, aquela comemoração toda, a gente só ficou observando. Não tivemos nenhum problema com a torcida da Portuguesa, a torcida organizada lá, um abraço, um agradecimento à Força Rubro-Verde, que é a torcida organizada deles, é amiga da gente há algum tempo, deram todo o respaldo, a colaboração, tanto é que já na sexta-feira, foi um carro com 5 torcedores nossos, desceram antes, né, para aproveitar ali o sabadão, pegar uma praia e tal, e foram muito bem recebidos, dormiram na sede deles, confraternizaram a noite toda e tal, sabadão pegaram a praia, domingo estava todo mundo junto lá, tratamento VIP. O único problema, infelizmente, foi na parte administrativa. Significa o quê? Quando 8h30 nós chegamos na frente do estádio, só tínhamos nós aí. Tinha povo na praia, povo de São Paulo para descer, povo da Baixada Paulense que ia para o jogo, mas só tinha os 46 torcedores da Sangue que estavam dentro do ônibus. Quando a gente se dirigiu à bilheteria do estádio, do visitante, havia um cartaz muito grande escrito ingressos esgotados. Eles fizeram durante a semana promoção de R$10 o ingresso, preço único para todo mundo, para a torcida deles e também a gente tinha esse direito. Ingressos esgotados, isso é um absurdo. Bilheteria fechada. Aí eu fiquei mais transtornado aí. E na portaria do visitante ali, já com a polícia militar, o funcionário, né, que recebe os ingressos para entrar aquele negócio todo, foi discutir esse assunto. Os funcionários, praticamente pouca coisa se falou, não tinha uma certeza de nada. Como é que esgotou do visitante? Se a torcida, a organizada não tinha comprado, ninguém... Alguns torcedores só que tinham chegado. Aí a polícia militar começou a desconversar, disse que não podia fazer nada, que a gente não ia entrar, que a gente ia escutar o jogo, aguardar o jogo lá fora. Eu discuti no bom sentido, debati lá com o policial, o que estava responsável, falei, não, eu sei dos meus direitos de consumidor e vou reivindicar. Então, qualquer coisa, o senhor faz um boletim de ocorrência aí, certo? Desse incidente aqui, porque eu viajei 400 quilômetros só para chegar aqui, saí de madrugada, com 46 passageiros, onde tinha crianças, adolescentes e idosos. Isso. O tratamento é esse? A torcida
de vocês foram lá no domingo passado num carro com 4 pessoas. Assistiram o jogo tranquilo, foram bem tratados. A torcida organizada amiga nossa, foram depois na sede tomar uma cervejinha, antes de pegar a estrada. Sim. Muito ótimo. A gente esperava um tratamento igual. Aí ninguém decidiu nada, eu resolvi ir lá na secretaria do clube, atravessando aquele tumulto, a torcida dos caras, não teve nenhum incidente. Sim. Fui debater lá com os diretores do setor, reivindicando esse nosso direito. Os diretores da Portuguesa. Da Portuguesa. Não senti também muita boa vontade, Um desdém, assim, sabe? Muito, sem aquela determinação, pode deixar que eu vou resolver tal. Nós vamos ver o que nós vamos fazer. Então, não aceitei isso. Aí, tive que ligar para Bauru, comunicar nosso presidente do clube, o Reinaldo Mandalite. Ele não foi viajar porque era aniversário do filho, né? Então, ele ficava em Bauru. Passei tudo o acontecimento com ele, para ele. Ele deve ter feito, me parece, fez contato com a Federação Paulista. A Federação Paulista deve ter ligado para o delegado do jogo local, que estava no jogo lá. E parece que o delegado interviu também e houve uma solução. Aí os caras foram lá na portaria. Naquela altura só estava gente lá, Faria. Tinha muita gente na praia, chegou antes, gente para chegar, e esse pessoal ia ficar fora? A gente não pensou só nos 46 nossos, pensou no geral. Aí eles colocaram uma carga, deram um jeitinho, colocaram uma carga a mais na bilheteria, então entrou todo mundo feliz, tranquilo, sem problema. E na verdade, lá na torcida que eles teriam já esgotado, não tinha, só tinha vocês mesmo, e as pessoas que vocês forneceram o ingresso. O que eu questiono é o seguinte, quando você compra o ingresso antecipado pela internet, não conta aquele da bilheteria. Se não conta, Bilheteria é outra, é presencial. Você vai poder... O cara vai poder pegar lá o que ele reservou, de repente, pela internet, tudo bem. Mas tem que ter os ingressos presencial ali para você vender para o cara que está na fila ali. Isso. Só que não foi bem assim. Então, eles criaram. Aí, a gente estava resolveu tudo e tal, mas a gente estava preocupado com esse detalhe. No finalzinho, quando acabou o jogo e tal, quase 1 hora para esvaziar o estádio, a gente teve que ficar lá dentro. A polícia também exagerou, não há necessidade, não havia clima de guerra com o torcedor. O torcedor comum lá passava na rua, cumprimentava, havia uma confraternização. Gente que, só para citar, torcedor de lá, que mora lá, que teve filho que jogou na base no Noroeste, veio se apresentar, meu filho no ano tal, por fulano tal, tirou foto com a gente, então foi uma confraternização. Cara que adora o Noroeste, tem coleção, tem camisa do Noroeste guardado, um negócio bonito pra caramba. Não tem aquele xingamento, não vi. Rixa, briga. Então, tudo isso aí. Aí, na saída, quando a gente estava indo embora, os amigos da organizada, em off, comentou com a gente, falou, de repente, Pavanello, isso é muito, muito importante, de repente, isso aí foi uma retaliação dos acontecimentos que houve domingo passado lá em Bauru, né, onde um diretor de vocês parece que teve um atrito com um funcionário, acho que do clube, e isso aí repercutiu durante a semana toda aqui. De um funcionário da Portuguesa. Num funcionário português. Porque nós estávamos, eu estava aqui do lado de cá, né? Eu estava na torcida, eu, o doutor Raul, o Rossi, que estamos sempre juntos, e nós vimos alguma coisa mesmo, um treveiro lá em cima, na tribuna de honra. Isso. Eu não sei o que houve. Depois me disseram que foi um diretor, que é o Deda, parece que é o Deda, né? Parece que foi o Deda, nosso diretor de futebol. O diretor de futebol teria discutido lá com... Um atrito lá com o funcionário dele, Parece que andaram trocando sopa, porque eu vi alguma coisa lá. Parece que teve sim. O cara chegou, aí na volta o cara faz esse relatório, isso aí repercute igual um rastilho de pólvora, sabe como é que é, né? Ainda bem que, de repente, isso não foi pro lado do torcedor geral, para criar um clima de guerra. O problema foi mais interno administrativo. Mas eu acho que tem que evitar, porque quando você bate aqui... Apanha lá, filho. Eu falo porque eu não fui profissional, mas jogava futebol amador, né? Em Pirajuí, nosso famoso juvenil, a gente tratava todo mundo bem aqui para ir fora. Porque quando vai fora, e muitas vezes fora, a gente apanhava e chegava aqui, o nosso diretor não queria que... Né? Não, vai ter que ter troco, tem que fazer, tem que aprender. Então, é o que aconteceu aí. Aqui... Teve problema, né? Eu não sei o que houve lá naquela tribuna. Eu acho que até aqui o programa está à disposição do Deda, se ele quiser vir um dia falar o que aconteceu, né? Mas realmente houve um entreveiro lá em cima. Eu vi até. Foi assim, todos viram, né? Que a torcida daqui viu, que houve um empurra lá em cima. E eu comentei com o doutor Raul e com o Rossi. Eu falei, alguma coisa está acontecendo lá em cima. Eu achei que fosse entreveiro em torcedor nosso mesmo, né? Diretor nosso, alguma coisa lá em cima. Foi isso aí, então, mas também tudo sanado, a partir que houve as intervenções, né, os contatos aqui e ali, a boa conversa com a educação, né, dentro do bom senso, tudo foi resolvido, todos que chegaram da praia, que tinham descido antes, com famílias, os amigos da capital,
da Baixada, familiares do nosso atacante, Luiz, o Luiz, que é de São Vicente do lado ali, né? Bastante familiares, jogadores. Então, a gente devia ter ali em torno de umas 150, 200 pessoas no geral, torcedor por um espaço onde caberiam ali 400 pessoas, mais ou menos. E eles estavam com onda na hora de vender o ingresso. Exatamente. E outro detalhe importante que eu falei em off para você. A lanchonete deles, gente, fechada. Um banheiro minúsculo, que praticamente quase um de cada vez entrando, com fila longa. Só para homens? Para homem. Tinha um outro lá, muito mal cuidado para a mulher também. Lanchonete fechada, não tinha uma água, não tinha nada. Nenhuma torneira, como nós temos aqui no Alfredão, no Alambrado, tem. Se é ruim ou não, mas tem. Mas lá não tinha nada. A gente teve que reivindicar, ninguém atendeu nós, o pessoal da organizada deles. A gente, uns trouxe de graça, outros a gente comprou as caixas com os copinhos d'água, né? Sim. Água normal, natural, sem cheiro. Mas a hora que colocou na arquibancada, só devia parecer água no deserto ali. Todo mundo, criança, adolescente, os idosos, tudo distribuindo para todo mundo lá e tal. Certa torneira ali, para o cara tomar água. Então, quer tomar água, torneira, toma. É tudo isso que a gente analisa. Aí partiu para o lado administrativo. Os caras deram o troco e fizeram alguma coisa. Com certeza que em Bauru não acontece isso não, cara. Você está achando que eles fizeram isso por causa do entreveiro do dedo lá em cima? Já achava e no finalzinho do jogo, como eu te falei, na hora do embarque, os caras da organizada foram lá conversar com a gente. Os caras foram sinceros. Eles podiam omitir esse assunto, que é do interesse deles. Falou, deve ser problema lá daquele problema. Eu entendo, eu e meu parceiro. Com quem que o Dedas se teve entreveiro? Com quem? Me parece que eles falaram que é um funcionário. Não sei se o cara estava transmitindo o jogo, tinha um tripé lá, uma câmera, alguma coisa, um notebook lá, uma coisa. Às vezes o próprio clube filma, às vezes. Deve ser aqueles caras analista de sistema, aqueles caras que vai analisando tudo, sei lá, alguma coisa assim, Faria. Deve ter tido isso. Não sei se o cara. Me parece que o cara. Não sei se o cara estava torcendo em alto som, falando algumas bobagens, e de repente chamou a atenção do nosso diretor, e aí a coisa já partiu para o outro lado. Mas eu não sei explicar direito, ninguém fala a respeito. Vamos virar a folha. Isso. E vamos procurar agora o que você acha desse time, para já estar tendo reunião, né? Para formar o time para o ano que vem. Agora vamos pensar no Paulista. A Série A2. A2, né, Faria? Super campeonato para o ano que vem. Primeiro, é o planejamento, a gente tem que mudar algumas peças, né, Faria? Quem não está servindo, nem fica mais no banco, acho que acabou o contrato, tem que liberar, seguir o seu caminho. Desse time precisa reforços. Uns que estão jogando aí pode até servir como opção no banco, né, Faria? Mas precisa reforçar bem, cara. Acho que a gente está, somente no meio campo, a gente tem que ter esse planejamento, porque a Série A2 vai ser uma superadora. O ano que vem nós temos uma companhia da volta da Ferroviária, que estava na primeira, caiu. Com certeza ela quer voltar rapidinho, time né, para a primeira. Time forte. Você também tem Guarani? Não, Guarani não. A Ponte, né? Não, a Ponte foi para a primeira, subiu. Quem caiu o Guarani, está me faltando a memória, quem é o segundo aqui. Nós vamos ter a volta do São José dos Campos, está na segunda agora também com a gente. São José? Nós vamos ter novamente o Comercial, enfim, todos os times o Linense, os grandes times que a gente disputou a Série A2 esse ano, onde nós ficamos em terceiro lugar, todo mundo lembra aí, né? A decisão foi entre Ponte e Novo Horizontino, subiram os dois. E nós ficamos em terceiro lugar no cômputo geral. Nós fomos em Novo Horizonte. Isso. Perdemos em Novo Horizonte. Foi 3-0. Aí o Novo Horizontino foi disputar. Mas só para ver quem era campeão, porque os dois já tinham subido. Jogaram perder de Novo Horizonte, o jogo final foi lá em Campinas, onde a Ponte foi campeã, né, da Série A2. Então, ficou Novo Horizontino e Ponte subiram. Subiu. Mas vai estar reforçado o ano que vem, né? É mais uma guerra a Série A2, né, Faria? Então vai ser um super campeonato. Você acha que os adversários mais fortes são São José? A própria Ferroviária, pela estrutura que ela tem, né? A parceria que ela tem lá, ela acabou de subir para a Série C do Brasileiro agora. Sim, Você imagina o investimento deles como vai ser. Eles querem estar na elite do Paulista de novo. Né? Linense, nós temos o Comercial, nós temos aí o Capivariano, né? Que foi campeão da 3. O Comercial sempre tem bons times, é de Ribeirão Preto. Promete um grande time ano que vem. Porque lá em Ribeirão tem essa rivalidade Botafogo e Comercial, e eles certamente montam bons times, né? O segundo time a cair foi Ferroviária e São Bento. O São Bento vai ser companheiro da gente ano que vem na Série 2. Tem São Bento. Uma cidade como Sorocaba, aquele potencial todo, entendeu? São Bento, Ferroviária. Então a gente vai ter uma dificuldade muito grande. Linense. O bicho vai pegar, e sobe em 2, né? Se prepara 2 só. Então, se preparar.
no mês que vem já é outubro, praticamente acho que vai dar uma férias agora para jogadores, descansar um pouco, né? E daí, nessa altura, os bastidores, a diretoria já começa o planejamento. Tomara que no começo do ano que vem, quando for começar, os caras lá da imprensa, rapaz, vocês viram, o Noroeste montou um timão. Tomara que nós mantemos esse timão. Tomara que muita gente ajude o Reinaldo, entre outros parceiros aí para colaborar, para ajudar, fazer um pool de empresa, como já teve aqui em Bauru, na época do Edson Cavalieri. O Patá era o diretor, era o vice-presidente de futebol. Eu era diretor nessa época, eu e o Vitor Ruiz. E aí foi feito o pool. O que é o pool? Pool de empresa. O Patá pegava um empresário e falava: você vai pagar esse jogador durante esse... Você vai ser o padrinho desse jogador. Isso, esse jogador aqui vai ficar... O campeonato vai demorar 2 meses, 3 meses. Você vai pagar esse jogador. Isso. Aluguel, salários. Então, havia grandes naquela época. Isso, vai cuidar desse jogador, padrinho dele. Aí o outro. Então, as empresas faziam isso, cuidavam daquele jogador, pagava ele, entendeu? E aí montou realmente um grande time. Tomara que nós possamos montá-lo outra vez no ano que vem. Com certeza. O tempo vai ter, né, Faria? Agora acabou o campeonato, como eu te falei, da férias para os jogadores, cada um isso para sua casa, né? E os bastidores, né, forte, começar a se preparar. E o torcedor que fica em casa precisa saber de uma coisa. Às vezes, ouvindo pelo rádio, fica aqui, assiste, vai um dia, não vai outro, mas você fazer o trabalho que esses torcedores fazem. Porque não, mas o jogador também, mas o jogador também é difícil ser jogador. O jogador não tem fim de semana, cara. Não. O jogador joga no domingo, segunda-feira, às vezes é folga, né? Às vezes contundiu para você ir lá ver, mas na terça já tem treino outra vez, quarta às vezes joga, e na quinta é representação, e na sexta não tem sábado, não tem domingo. É difícil ser jogador de futebol. E é uma vida curta. Não é o cara é um servidor público, vai aposentar lá. E não faz muita loucura, mas jogador de futebol é difícil. Mais ainda o torcedor. É isso que eu queria chegar nesse ponto. Parabéns ao Pavanello, ao Alemão, em toda a Sangue Rubro, o Antônio Carlos, nosso amigo, nosso companheiro, é parceiro nosso lá, junto com o Dr. Raul, né? Com o Rossi, com o Pio, de um grupo que nós temos aí no Núcleo Duro, né? Então, é difícil. O cara ser torcedor, o cara vai lá, torce, não tem salário para torcer. Ele se doa, se dá, né? Perde o domingo, tem família. De vez em quando é difícil ouvir da família: pô, outra vez o futebol é difícil. Com certeza. Eu quero então cumprimentar você, obrigado, cumprimentar a Sangue Rubro, a outra torcida nossa, Falange Vermelha, Falange Vermelha, junto, que também foi para lá para Santos. O Vitinho, o Vinícius, a rapaziada toda da Um grande abraço a todos e cumprimentar vocês, saudar vocês, que vocês são heróis. Acompanhar esse time, onde quer que ele vá. Eu já disse um dia aqui, num jogo que teve, eu nem lembro onde era, eu fui fazer o jogo, né, pela TV Prevê, cheguei lá, o Noroeste nem caía e nem subia. Não Rio tinha Preto, mais, você falou. Rio Preto. Contra o Rio Preto. Não era o América de Rio Preto, era o Rio Preto mesmo. Chegou lá contra o Rio Preto, estava eu, o Samuel, os cinegrafistas nossos para transmitir. Olhamos lá, a Sangue Rubro lá, cara. O Noroeste não subia nem caía. E eles estavam lá. Aquilo deve fazer uns 20 anos isso, eu nunca mais esqueci. Entendeu? Então, parabéns a vocês. Obrigado, Felipe. Das torcidas. Em nome de toda a galera, diretoria, nossos sócios, a gente agradece. Parabéns para a torcida do Noroestina, que pode ter igual. Melhor não tem no interior, nenhum torcedor. Tem aquelas grandes torcidas que têm muito recurso, né? Dos Palmeiras, São Paulo, Corinthians, né? Flamengo, lá, o Santos. Mas do interior não tem uma que tem a raça que tem a de Bauru. Só para você ter ideia, Faria, não tem patrocinador que banque essas viagens. Pode ser que ajudou no ônibus, sim. Mas individualmente, cada um, quem viajou ontem, pagou R$80 na passagem, tá? Mais o ingresso. Mais o ingresso, mais comida e de volta. Você imagina o custo de cada um. Isso. A gente conseguiu chegar nesse preço da passagem, Faria, porque nós corremos atrás, fizemos rifas, tá? Sim. Para ir abatendo os valores, para ajudar todo mundo, porque era improvável aquele valor. Ia ficar em torno de 140 por pessoa. Por pessoa, muito caro. Aí vai ter ingresso, vai ter alimentação. Mais de R$200. Nós saímos daqui às 2h da manhã. Nós chegamos lá 8h30, deu uma paradinha, tal. Mas chegamos cedo lá, cara, 400 quilômetros. Você entendeu? Um dia ensolarado, tava uma lua para cada um, um sol para cada um lá, uma loucura. Para quem foi para a praia, tava bom. Tá bom, para quem chegou antes, é muito bom. Mas parabéns, Pavanello, parabéns à torcida. E realmente sempre vale a pena, né? Para quem gosta e
e tem amor, que nem a gente, né? Eu sou nordestino de muitos anos. Eu falei que virei nordestino quando vi o Noroeste ser roubado aqui naquele 4-3, né, em 63, acho que foi 63, que o Pelé fez os 4 gols, né? Roubado, que estava 3-3, inventaram um pênalti, 4-3, o jogo acabou na briga, né? Então, desde aquele dia, eu vim garotão de Piragi, assisti aquele jogo, aí virei nordestino, porque eu era corintiano e vi roubado o Noroeste, aí comecei a torcer para o Noroeste. Obrigado, Pavanello. Faria, mais uma vez a você, obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço para a gente poder dar esse depoimento, né, rapaz, esse bastidores aí da viagem, que não é fácil, entendeu, cara? Os caras falam, Pavanello, até quando? Eu falei, amigo, meus filhos, minha família, eles nem se preocupam mais comigo, porque eu tenho 3 filhos, tenho 4 netos. E uma é minha filhada? É isso. É. Um beijão para minha filha Thaís, que é filhada do Faria, entendeu? E, então, cuido bem deles. Não é na hora do meu lazer, eles sabem que... Eles nem se preocupam mais, cara. Até quando? Até quando der, cara. Quando não der mais, eu... E nós estamos ficando velhos. Vamos cuidar da vida. Por enquanto, é um bem. É uma terapia muito legal. Quem não faz isso, né? Não tem essa oportunidade, não tem essas condições, é muito bom, cara. Tanto é que nosso sócio da torcida, o mais velho, tem 81 anos de idade. Olha. Há mais de 10 anos. Ele viaja em todos os lugares com eu até perguntei para ele, seu Sebastião, morador lá do Gás. Sim. Seu Sebastião, a esposa não fica chateada que você sair da... Diz que ele brincou, falou, vai, não fica atrapalhando não, pode, vai se divertir. Vai atrás do seu futebol. Que legal, que bom senso da esposa, né? É assim, a vida é assim, amigo. Tá muito bem. Um lazer, uma terapia e vamos seguir em frente, até quando der. O horário já está estourado, infelizmente, começa esses papos, tá vendo? Se for aqui, vai até amanhã cedo batendo papo de Noroeste, que é o clube que a gente ama, né? Muito obrigado ao Pavanello, obrigado à minha equipe aqui, ao Mantini, ao Antônio Carlos, ao Bruno, ao Henrique, à Soninha, né? Sob a supervisão aí do Renato Zaide, Renatinho, né? Então, nosso muito obrigado a todos, a colaboração, e o Fabiano, que é o que, né? O Fabiano é o que também joga aí para a nuvem, né? Diz que joga lá para a nuvem, que prepara, que ajuda, que é um dos coordenadores do programa aí. Muito obrigado, Fabiano, a você, o carinho, hein? Eu quero agradecer principalmente a você, telespectador. Você é a razão de ser da audiência desse programa. Você é uma das maiores audiências do interior de São Paulo. Muito obrigado a você, obrigado de verdade, porque acompanhar futebol, esporte é para quem gosta. E você gosta de esporte, gosta do Noroeste, torce pelo seu time. Parabéns, São Paulino! Vamos bater no Flamengo outra vez aqui, tirar o papo do Gabigol, tá bom? Faz por mim isso aí, ok? Um grande abraço a todos e quero agradecer principalmente um grande amigo meu, está sempre comigo, meu amigo Jesus Cristo, que não me abandona sempre. Esse é o maior telespectador meu, está lá em cima assistindo numa televisão, Jesus, o Duda, o Mandalite, os caras todos assistindo lá. Vendo. Aí o Duda fala, aquele monte de nego vendo meu estilo lá, tá vendo? Essa televisão aí, eu que fundei ao lado do Zé Luiz. Grande abraço a todos e até a próxima. Grande abraço, Jesus.